Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aide e ao longo dos próximos 50 minutos vamos levar até si um programa especial de verão em que vamos recuperar algumas das peças principais com que temos construído ao longo destes últimos meses o magazine da AIS. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Dom António Jaca, o bispo do Cachito, uma diocese nova, perto de Luanda, em Angola, esteve em Portugal e concedeu uma entrevista em exclusivo ao nosso programa. Dada a importância das suas palavras, vamos passar esse trabalho hoje na íntegra. Trata-se de uma abordagem corajosa dos principais problemas com que se defronta a sociedade angolana. Dom António não poupa nas palavras quando se refere à corrupção no país, em particular no sistema político, ou quando critica, por exemplo, o governo por impedir a rádio oficial da Igreja, a Rádio Eclésia, de estender as suas emissões para fora de Luanda. É uma entrevista em que também, naturalmente, fala da sua diocese, o Cachito, onde vivem mais de 1.200.000 pessoas, mas que tem apenas 40 sacerdotes. O ano passado, os bispos de Angola publicaram uma nota pastoral em que denunciam, que eu estou a ler, denunciam o poder de Luanda, acusando o governo de corrupção generalizada, de se apoderarem das riquezas nacionais, de governarem de forma desonesta e fraudulenta, de falta de ética. Isto foi publicado em março de 2016. Eu pergunto-lhe, um ano depois, os bispos poderiam voltar a publicar esta carta? Está tudo na mesma ou alguma coisa mudou? Esta carta é uma carta pastoral que nós publicamos e fazemos regularmente, que tinha este título, Que Vimos e Ouvimos. Era uma constatação da realidade de Angola, portanto, em que procuramos elencar os aspectos que nos parecem ser necessários alguma mudança a nível do país, tanto que nós vimos, que nós ouvimos, vimos, e depois algumas sugestões para a mudança. Evidentemente que fazemos parte do país, não somos, a Igreja não está alheia à situação real do país. Então, é uma situação, a corrupção é algo crônico, não é? É um cancro que efetivamente provoca danos consideráveis. Isto é reconhecido por todos, não só pelos bispos, por toda a sociedade. E é um empenho, e espera-se que haja um empenho na luta contra a corrupção. Diríamos a mesma coisa, sim, não podemos dizer que as pessoas foram indiferentes à nossa carta, creio que ela teve impacto. Qual é que foi a... Creio que tem impacto, as pessoas falaram muito desta carta, discutiram, creio que a nível da governação não creio que tenham ficado indiferentes, não é? E a verdade é que agora vamos ter eleições neste ano, portanto, creio que os diferentes candidatos terão atenção àqueles pontos essenciais de que nós falamos e que voltamos a, digamos, de forma diferente a dizer na nossa carta, na nota pastoral agora, a mensagem sobre as eleições, que é também, no fundo, dizer que é preciso que o país avance, que o país, agora que se espera mudança a nível da governação, que haja atenção nesses aspectos que são fundamentais para que haja uma verdadeira democracia. Portanto, nós podemos dizer que, de alguma maneira, portanto, numa pequena síntese, de alguma forma, disse-nos que a Igreja hoje, um ano depois, poderia ter voltado a publicar esta carta, até porque estas questões que foram elencadas pelos bispos não se resolvem, digamos, de um dia para o outro. Questões da mentalidade não se mudam por decreto, não é? Como é óbvio. Mas valeu a pena esta carta? É uma carta que tem um tom positivo, no sentido de chamar a atenção à sociedade, chamar a atenção, porque foi uma carta que se dirigiu não só aos governantes, mas a toda a nação. Portanto, a questão concreta que diz da corrupção, ela não é só relativa a quem governa, aquilo está, tanto, como disse, é um cancro que se vai disseminando até portanto, nas camadas, digamos assim, mais pobres da sociedade. Portanto, aquilo desde o professor ao médico, há toda uma cadeia de situações que engendram efetivamente este comportamento. Portanto, de se deixar seduzir na resolução de problemas, procurando sempre tirar benefícios. Portanto, e é necessário mudar esta mentalidade. Este é um processo, mas é possível. Tanto por isso, da questão da ética, que é importante, não é? A ética em todos os setores da sociedade.
portanto, aliás, a nível do episcopado na zona austral da África, de que Angola faz parte, em Ibiza, houve uma carta pastoral também nesse sentido, a transparência dentro e fora da igreja. Então, nós também procuramos que, a nível das instituições próprias da igreja, que se trabalhe nesse sentido, que haja transparência, que haja um comportamento ético, tanto que diz respeito às finanças. Portanto, é um apelo à sociedade. Porque se a sociedade está enferma destes males, é evidente que a sociedade angolana é maioritariamente cristã, e é evidente que os cristãos estarão também, de uma ou outra maneira, envolvidos nisto. Portanto, ali é uma chamada de atenção para a sociedade, para todos nós, e como igreja temos que ter este papel de reserva moral da sociedade, de apelar para que, finalmente, não é, a nossa sociedade seja melhor. Este é o objetivo, melhorar a nossa sociedade angolana. Numa frase, nós poderíamos dizer que Angola é um país muito rico, com muita gente muito pobre? Esta é uma boa definição? É um país muito rico. Não é um país muito rico, é um país que tem riquezas naturais. Potencialmente muito rico. Tem potencialmente muito rico, não é? E que as riquezas naturais, portanto, elas não estão a ser utilizadas da melhor maneira. Penso que a questão da distribuição da riqueza devia ser feita de uma maneira mais equitativa, não é? E mais sensata, e mais equilibrada, e também de forma mais honesta. Quer dizer, é verdade que houve investimentos em vários setores, do setor da construção, do setor das estradas, da saúde, da educação, mas são investimentos que, como nós temos na nossa carta, que alguns foram feitos não de forma criteriosa, obras muitas delas não bem fiscalizadas e, portanto, algumas mal feitas, não é? E que agora é preciso corrigir. Portanto, o dinheiro, digamos assim, fácil do petróleo fez esquecer algo que é importante, que são aqueles setores de Angola que, antigamente, também produziam riqueza, que é a agricultura, fundamentalmente, que é também a indústria. Então, são setores que ficaram tanto quanto esquecidos, mas que agora penso que esta crise financeira que Angola vive está a dar a possibilidade de que toda a sociedade tome consciência disto, não é? É preciso gerir bem tanto a riqueza do país, é preciso gastar menos, é preciso utilizar o dinheiro de forma criteriosa, isto em todos os setores, mesmo na vida familiar. Portanto, isto é uma crise que, embora tenha consequências dramáticas na vida da sociedade, das famílias, né? Mas, por um lado serve de uma espécie de ensinamento, aprender com esta crise, a crescer. Portanto, creio que os angolanos hoje já não serão os gastadores que tinham sido, gastava-se. E penso que agora é preciso, entrou-se numa fase em que se deve ter consciência da necessidade de preservar o bem comum, não é? O bem comum, o bem da nação, e portanto as pessoas os que têm poder devem usar os bens da nação para o benefício da nação e não para o uso próprio. Portanto, estamos esta crise vai ajudar também, creio que há um esforço, que se nota a nível da governação na questão de melhor gerir os recursos que agora estão à disposição. Já não se gasta como se gastava. Há um esforço. Permita-me, fez uma breve referência a José Eduardo dos Santos e a estas eleições. José Eduardo dos Santos, o presidente de Angola, já anunciou que não se vai recandidatar. Põe-se, enfim, 37 anos de poder, ele está no poder, é presidente desde 79. Considera, e digamos a Igreja considera que é positivo este afastamento, digamos, anunciado do presidente de Angola, do atual presidente? É positivo, toda a mudança faz bem. Eu creio que o Sr. Presidente da República, tendo anunciado, portanto, pelo menos para este ano, não ser candidato, e embora tenha também dito anteriormente que se afastaria da política em 2018, portanto, creio que ainda estará, enquanto presidente do seu partido, estará ainda envolvido, digamos, na gestão, de uma ou outra maneira, das coisas do país. Mas é positivo porque a nova geração
deve poder continuar a gerir o país. Portanto, é bom, toda mudança faz bem e creio que também fará bem ao seu presidente, depois desses anos todos, deixar que o país tome outros rumos, que a nova geração possa pensar uma Angola diferente, uma Angola que se ajuste ao momento atual. Portanto, passamos momentos difíceis de guerra, etc., onde seguramente a gestão do país era difícil, era outra. Agora estamos já com 22 anos de paz e creio que já se pode, 2 anos não, foi em 2002, não são 22 anos, são um pouco menos. Portanto, já é tempo de que o aspecto da guerra fique para trás. Não podemos continuar a falar da guerra, das suas consequências. Já tivemos tempo suficiente de paz para então agora podermos já pensar o país de forma diferente. Falou aqui em paz, e há uma questão que eu penso que é muito importante. De facto, o Angola já está há mais de 2 décadas em paz. Portanto, a guerra civil terminou. Mas os angolanos já fizeram as pazes? Creio que sim, é também um processo, mas creio que é uma sociedade pacífica do ponto da convivência. Não é evidente que nas grandes cidades aumentou a criminalidade, mas isso não tem nada a ver com a guerra. Não é? No relacionamento entre as pessoas de vários partidos, não há, digamos assim, de forma generalizada, que se note que haja ódio entre pessoas de diferentes partidos. Não, creio que a processo de reconciliação realizou-se, sim, talvez não de forma plena, mas creio que é uma sociedade pacífica, não é? Desse ponto de vista. Agora, a paz militar não é paz social. A paz social, como sabe, depende muito das condições de vida das pessoas. Onde há pobreza, onde há a delinquência, aumenta. É evidente que com esta crise econômica aumentou de forma dramática a delinquência, não é? Portanto, e agora é preciso lutar pela paz social. A paz social tem a ver com o investimento na educação, tem a ver com o investimento na saúde e tem a ver com o investimento, digamos, naqueles setores que são vitais da sociedade, para que a sociedade seja pacífica, não é? Que as pessoas têm que ter o mínimo para viver. E que haja mais equilíbrio na distribuição das riquezas também. Portanto, esta paz social nós temos de procurar, temos de consegui-la e creio que estas eleições serão um marco na história de Angola e creio que esperamos nós, e assim desejamos que efetivamente os que virem a governar o país tenham em atenção esta questão importante de investimento sério na saúde e na educação. São setores vitais da sociedade. E seguramente que a Igreja estará sempre presente para sublinhar isso, não é? E a Igreja tem contribuído de forma significativa nesses 2 setores, que sempre esteve presente no setor da educação e da saúde, e continuar a estar presente. Tem uma presença que não pode ser negligenciada, não é? Claro. Estaremos presentes. Mas, Dom António, deixa-me voltar um pouco atrás, porque quando eu fiz esta referência ao período da Guerra Civil, e quando perguntei se os angolanos já tinham feito as pazes, eu estava-me a lembrar também do processo que passou em Moçambique, um país irmão, que também viveu um período de guerra civil. De alguma forma, digamos, houve um acordo de paz, mas as notícias que nos têm chegado... Podes voltar a um retorno. Não, em Angola, creio que não. Acredita que em Angola, o que se passa em Moçambique poderá, de alguma forma, vir a acontecer em Angola ou não? Creio que não. Eu creio que a questão do retorno à guerra está completamente afastada em Angola. Aquilo que nós vemos, e fomos vendo esses 22 anos, não vemos nem força política nenhuma interessada neste sentido, nem meios que tenham à disposição para que há um retorno à guerra. Não, creio que foi uma guerra que durou tanto tempo, marcou tanto várias gerações, que um retorno à guerra era uma tragédia. É uma tragédia. Não creio que... Não, penso que os partidos que estiveram envolvidos no conflito, nomeadamente a UNITA e o MPLA, todos eles vêm afirmando de forma categórica que não há retorno possível à guerra. E a própria substituição de geração dos dirigentes também implica Também, e são 22 anos de paz em condições bastante difíceis da sociedade, não é?
foi um país que teve que ser reconstruído, e ainda está por reconstruir, mas há muito por fazer, não é? Não vamos agora desperdiçar energias ainda em guerra, não é? Há que colocar as energias naquilo que é a reconstrução do país, é a reconstrução do tecido humano. Isto sim, isto aqui é preocupante ainda, quer dizer, as consequências da guerra vão perdurar por longos anos. Os pais que hoje, não é, viveram a guerra ainda, e há consequências, não é? As pessoas foram deslocadas das suas localidades, forçadas a sair, as cidades tanto que se encheram demasiado, esvaziou-se o campo, portanto a dificuldade de na cidade todos poderem ter emprego, todos poderem ter uma habitação condigna, são consequências da guerra e que justamente ainda marcam, isto sim. Claro, e o tecido humano também, quer dizer, este amor à vida, este tanto respeito pela vida, o respeito pelo bem comum. Nós tivemos não só a guerra, mas também um sistema de, tanto no início logo a seguir a independência, um sistema de governo que nós escutamos comunista, e portanto que procurou esvaziar efetivamente, não é, o sentido de Deus, o sentido da fé nas pessoas. Isso também tem consequências, não é? Houve uma geração de jovens que hoje são, evidentemente, que estão na idade são os atores sociais, digamos, os atuais atores sociais que viveram este período de marxismo-leninismo intenso, não é? Foram enviados para Cuba, foram enviados para a União Soviética, etc, etc. E lá, de uma ou outra maneira, perderam a fé, foram esvaziados da sua fé. Isso tem consequências, tem consequências. E, portanto, recuperar o sentido de Deus, a fé, o respeito pelo ser humano, o respeito pela vida, isto é um processo que vai durar o seu tempo. Isto sim, nós temos que trabalhar enquanto igreja a recuperar o tecido social. Para encerrar este capítulo, digamos assim, e de Cabinda, as notícias também são um pouco preocupantes. Continua a haver ali um movimento independentista. Como é que a igreja vê este processo em Cabinda? Nós, enquanto igreja, não nos metemos nesta questão de reivindicação política. Portanto, creio que há outros problemas em Cabinda. Os problemas que existem em Cabinda existem noutras províncias de Angola também, não é? Dificuldades de toda a ordem. Mas este movimento ainda existe. Negá-lo seria, mas existe, não é? Portanto, mas isto, a igreja, enquanto bispos, portanto, não temos opinião a dar relativamente a isto. O que sim pensamos é que, do ponto de vista da igreja, não é? Ela não pode deixar-se influenciar por esta, digamos, esta reivindicação independentista. Portanto, não se pode, como houve o caso, não é, da nomeação de bispos, que isto tenha alguma, digamos assim, algum cunho político. Não é? Os bispos... A igreja não subscreve... Não, evidentemente que não. Portanto, os bispos que são nomeados para a igreja de Angola no seu todo, Angola e faz parte da Conferência de São Tomé, e, portanto, e aliás os cristãos, normalmente, eles não se pode misturar. Certo. Não se pode misturar, é que separar as águas, não é? As questões religiosas são questões religiosas, questões políticas são políticas. Portanto, os pares não devem ser eles, esses atores, digamos, deste setor. Vamos fazer, se me permite, a passagem do mundo político para o da religião, ainda continuando aqui numa questão política, que tem a ver com a Rádio Eclésia, que muito lhe diz, foi responsável pela Rádio Eclésia. Mas há aqui uma questão, não é? As emissões da Rádio Eclésia estão confinadas a Luanda. E a igreja protesta por isso. Estão confinadas em Luanda, e com muita tristeza nossa, e pessoalmente trabalhamos muito para que este processo de expansão final da Rádio Eclésia. Nós temos não há justificação possível. Não há justificação. Não há justificação possível. Nós temos reafirmado isso de forma categórica. Certo. Isto é falta de vontade política. Não há nenhum impedimento jurídico legal que possa... Tanto porque a Rádio Eclésia é uma rádio que existiu desde os anos 56, não é? Portanto, tem uma história
E ela sempre emitiu para todo o país. Portanto, não há aqui... É um instrumento importante para a própria coesão do país. E o que estamos a pedir não é nada de extraordinário. Certo. Estamos a dizer que os cidadãos de Luanda, os cristãos de Luanda, não são os únicos que devem beneficiar da voz da Igreja. Não devem ser os únicos. Certo. Portanto, não pode haver, assim dizer, uma sociedade luandense privilegiada e o resto do país que não tenha direito a ter uma pluralidade de informação, porque é um problema de questão de pluralidade de informação. Exatamente. Que deve ser, é um direito constitucional e que deve ser garantido a todo cidadão. Portanto, nós temos em Luanda várias rádios, e por que não temos também nas outras províncias? Não, é um direito. A nossa reivindicação nesse sentido também, de que a voz da Igreja não se pode cingir, portanto, não se pode ser, digamos, não pode estar confinada à capital do país. Claro. Acha que o Governo tem medo da voz da Igreja? Eu creio que há uma dificuldade em coabitar com rádios independentes, no verdadeiro sentido do termo. Portanto, não ter controle por parte do Governo, não é? Não ter controle sobre uma rádio, não é? Evidentemente que a Rádio Portuguesa procura ser uma rádio independente, quer dizer, no sentido de não se deixar, digamos, não influenciar demasiado por aqueles que saem do mundo da economia ou da política. Uma rádio que procura ser independente, uma voz autónoma. Não é uma voz partidária, não é a voz do Governo. É evidente que isto são uma sociedade que está a aprender a viver em democracia e lidar. Está em processo, está em processo. E eu creio que há um certo receio, creio eu, que é um receio fundado. Nós já temos dito muitas vezes que a rádio não é uma rádio que está aí para criar conflitos sociais, não está aí para criar distúrbios, antes pelo contrário, não é? Portanto, o fato dela ser uma voz independente, o fato de ela ser uma voz crítica da sociedade, ela dá voz aos que não têm voz, evidentemente, não é que a rádio faça uma política de oposição ao governo, não faz oposição a nada, é uma rádio que procura ser uma rádio que transmite factos da maneira mais verdadeira possível, não é? Sem se deixar levar por este ou por aquele, não é? Seguindo a linha editorial, que é a linha própria da Igreja, não é? É uma rádio que sempre foi assim, desde a sua fundação, não é? A fundação é uma rádio generalista, tanto com informação religiosa, mas também informação política, genérica, portanto, e isso é bom para o país. Claro. Foi bom a rádio no tempo mais difícil, o tempo da guerra, nos tempos mais... estimulou este esforço para a reconciliação, para o fim da guerra. Ninguém pode negar isso, uma rádio que esteve aberta ao debate, não é, de ideias, e servia quase como, digamos assim, um tubo de escape da sociedade, para fazer avançar um pouco, digamos, o debate social, e continua este caminho. Tanto, e o Dom António acredita que num futuro próximo chamemos boicote do Governo à expansão da rádio para outras províncias, isso venha a ser ultrapassado ou não? Eu penso que eu creio que há ali uma má compreensão deste tal processo de expansão da rádio, não é? E nós tivemos a ocasião, na última audiência, que o seu Presidente concedeu aos bispos a presidência da Conferência Episcopal, de explicar isto, explicar qual é o papel da Rádio Eclésia e o que é que nós estamos a pedir no que diz respeito à expansão, não é? E creio que entendeu, deu-nos a perceber isto. Eu creio que sim, que haverá não há necessidade. É um processo tão longo, mais de 20 anos, que estamos neste... que já temos o que dizer que é vergonhoso para o Estado, não é? Ter um processo pendente tanto tempo, com uma instituição séria. Nós dissemos, não tomou a carta pastoral sobre a Rádio Eclésia, que efetivamente não se pode perceber. Não é que num país democrático se põe obstáculos. É quase um boicote. É quase um boicote que não se justifica. Mas creio que
as mudanças que se avizinham poderão ser benéficas também para que não se tenha tanto medo, né? A Rádio Eclésia é uma rádio pacífica, uma rádio que está para ajudar e creio que é um medo infundado. Se medo há, é infundado. Claro. É infundado. O Dom António foi ordenado bispo em 2007, bispo do Cachito. Na altura expressou o desejo de que a nova diocese, portanto, a sua nomeação episcopal corresponde também à criação de uma nova diocese nos arredores de Luanda, já iremos falar sobre Luanda, disse que expressou o desejo de que ninguém iria ficar de fora era o seu desejo na nova diocese. E a pergunta é, ninguém ficou de fora? Não, porque nós tínhamos dois desafios. O primeiro era criar o sentido de pertença. Muito bem. Porque é uma diocese que foi desmembrada, tanto da Arquidiocese de Luanda, e que tinha duas realidades muito complexas. Uma parte da diocese pertence à província de Luanda e a outra à província do Bengo, que são duas províncias vizinhas, mas com realidades diferentes. Um habitante da capital é sempre da capital e sempre acha que, evidentemente, os outros são um pouco mais lá do interior, né? E criar um pouco este sentido de pertença. Não é? E creio que nós conseguimos isto. Hoje, o diocesano de Cachito não tem vergonha de ser diocesano de Cachito. Reconhece a sua diocese, está aí presente e, portanto, creio que isto foi um desafio que nos preocupa. O outro, efetivamente, tornar uma igreja um tanto quanto autossuficiente do ponto de vista do pessoal. Portanto, estou bem lembrado, a primeira missa crismal que tivemos na diocese, havia 7 padres, 7 sacerdotes. Hoje estamos por aí para chegar aos 40. Mas mesmo de assim presença. É insuficiente, é verdade. É insuficiente. Quantas pessoas vivem? É insuficiente. Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão, 1.200.000 habitantes que tem, é insuficiente. Mas nós aumentamos o número de paróquias e o crescimento continua. E também temos uma garantia que é o número de seminaristas que a diocese tem. Mas não tem seminário? Não temos seminário próprio, mas temos o seminário arquidiocesano que serve várias dioceses, não é? O nosso desejo é ter um seminário, é evidente que sim. Mas também pensamos e discutindo com os outros bispos que é importante este trabalho em comum. Também o seminário arquidiocesano que responda às exigências de cada uma das dioceses, não é? Porque são muitos seminaristas. A Angola está agora a viver um momento especial de uma avalanche vocacional, digamos assim, né? Há muitos seminaristas, portanto, a diocese tem mais de 100 seminaristas, portanto, mais de 100 seminaristas e que também corresponde a um peso econômico, evidente, mas há uma certa, como podemos dizer, esperança de que tanto o pessoal missionário, digamos, vai crescer aquilo que o presbitério diocesano, não é? Vai crescer. Nós estamos agora vamos celebrar agora 10 anos, 10 anos de diocese, e também corresponde a 10 anos da minha ordenação episcopal. Agora, no dia 6 de junho deste ano, portanto, completamos 10 anos de diocese, e portanto, estamos a caminho do 10º sacerdote. Temos 8 sacerdotes e 2 diáconos. Portanto, é uma média de um sacerdote por ano. Mas os próximos anos serão diferentes, não é? Haverá mais ordenações sacerdotais. Portanto, o desafio era o desafio vocacional, promoção vocacional. Portanto, eu creio que estamos no bom caminho, porque uma diocese nova tem que ter pessoal missionário, tem que ter não só sacerdotes diocesanos, mas também congregações religiosas. Portanto, tivemos a sorte de ter novas congregações na diocese que estão chegando. Os outros são os ministérios da Consolata. Isto nos permite ter uma diocese tanto também missionária, evidentemente, enquanto religioso missionário, não podemos ter uma diocese fechada. Diocese que não só que haja tanto pares diocesanos, não é, encardinados, mas também religiosos. E isto é que a igreja tem que ser assim, aberta, tem que ser missionária. Portanto, nós não estamos fechados. E este era o meu desejo, uma igreja. E aí ninguém fica de fora, por quê? Porque é uma diocese em construção. Claro. Em construção. E estando uma diocese em construção, não podemos permitir que os nossos diocesanos não se sintam integrados, nem tanto chamados neste esforço de construção da diocese. E têm respondido e de forma extraordinária, porque de facto a criação de novas paróquias, não é?
parte, no fundo, deste movimento próprio dos leigos. Quase como no tempo, digamos assim, da primeira comunidade cristã. São os catequistas, são os fiéis que, na sua deslocação, movimentação para outras áreas, começam uma pequena comunidade. Numa casa, debaixo de uma árvore, no quintal de uma família, vão crescendo e depois vem um sacerdote, o pároco e começam a comunidade, depois vem, evidentemente, chegamos nós, não é? Bispo da Diocese para criar novas paróquias. Tem sido esse movimento começado assim pelos próprios fiéis que se juntam, criam comunidade, vão crescendo até que chega um momento de aqui temos 3.000 fiéis, bem, tem que necessários, porque era uma paróquia, não é? Como o Dom António sabe, a Fundação AIS, a Ajuda à Igreja que Sofre, está a desenvolver atualmente uma grande campanha internacional, precisamente de apoio à Igreja em África. Digamos, há aqui, se quiséssemos sintetizar, há duas grandes realidades da Igreja em África que é preciso ajudar. Tem uma, é quando a Igreja é vítima do terrorismo, por exemplo, do terrorismo islâmico, nomeadamente, que está a alastrar pelo continente quase como um tumor, digamos assim. E o outro lado é a pobreza. A pobreza, a falta de recursos materiais, de que o Sr. Bispo aqui nos referiu, por exemplo, tem muitos seminaristas, não tem seminário. Como é que, digamos, está neste momento aqui em Portugal, de passagem por Portugal, como é que vê, digamos, de que forma é que a Fundação AIS pode ajudar a Igreja em África, neste caso, em termos gerais, como é que vê essa ajuda, no caso concreto de Angola e no caso ainda mais específico da sua diocese? Quando nós apelamos aos nossos benfeitores, como é que vê essa ajuda? Em primeiro lugar, recordar aquilo que o Papa Bento XVI, no último Sínodo para a África, bem delineou, não é? Falando da África como pulmão espiritual da humanidade, como reserva espiritual. E creio que é um dado importante, A Igreja de África é uma igreja recente, não é recente, digamos, é uma igreja Norte da África bastante antiga, mas no resto do continente, a Angola já tem mais de 500 anos de evangelização, é verdade, mas é uma igreja em crescimento. Jovem. Uma igreja jovem, uma igreja onde se vê o futuro, a esperança. Portanto, são comunidades que vão crescendo, não uma diminuição de fiéis, antes pelo contrário, ela cresce cada dia. E, portanto, isso e cresce não para fechar-se sobre si mesmo, para ser uma igreja aberta. Aliás, o apelo que o Papa Francisco faz de uma igreja em saída é para toda a igreja. A igreja de África não vai ser uma igreja que continua a ser a igreja que recebe só. É a igreja que tem que dar. Eu penso que ela já há missionários, portanto, de Angola e de outras partes do continente que já estão, seja aqui na Europa, seja nas Américas. Portanto, isto é importante. E este intercâmbio é que temos que valorizar. E neste intercâmbio de dar e de receber, há a parte económica que é importante, porque de facto a igreja em África, ela, apesar de ser uma igreja em expansão, é uma igreja que, do ponto de vista de estruturas, é uma igreja deficiente. Do ponto de vista de estruturas para a formação mesmo de sacerdotes, ela tem déficit. Vou dizer, claro, nós não temos capacidade de cada uma de construir um seminário, por exemplo, mesmo tendo seminaristas, não é? E aí pode entrar a Fundação AIS? Há esta necessidade de se criar estruturas que não sejam pesadas, que tenhamos que aprender também com os erros do passado, que nós tivemos em várias partes do mundo, estruturas muito pesadas, que depois tornam difícil a sua manutenção. Mas há, de facto, necessidade de ter estruturas. Não podemos ter... Dou o caso da Universidade de Caxias, que foi criada em 2007, criada e, digamos, e sem nada, não é? Sem nada. Portanto, nem sequer casa para o bispo. Portanto, é preciso recomeçar tudo, fazer do zero. Portanto, a residência, as paróquias, etc. Portanto, isto exige recursos. E há, nesse sentido, um esforço interno, primeiro também, de tomada de consciência dos cristãos que é preciso colaborar e, de fato, há essa resposta. Mas sabemos que os recursos que as pessoas têm também são muito poucos. E, de fato,
uma grande parte da população que não tem grandes recursos. Isso sabemos, não é? Este problema de África, de Angola, são os que têm recursos são uma minoria significativa, uma minoria que tanto que possui, digamos, 90% dos recursos do país, em termos digamos assim, de recursos financeiros. Portanto, o resto da população vive totalmente abaixo, no limiar da pobreza. No limiar da pobreza. Portanto, e são esses que são os nossos fiéis. Pois. E são esses a que nós pedimos contribuição e que respondem com aquilo que realmente têm, que realmente podem fazer. E por isso, nesse sentido, a solidariedade das igrejas irmãs é importante. Aliás, como no tempo dos apóstolos, recordamos como que Paulo organizava coletas para as igrejas de Jerusalém. Portanto, é intrínseco à própria igreja este esforço de virem ajuda às igrejas necessitadas. E aqui a igreja da ajuda que sofre, e esta denominação é excelente. É feliz. Porque, de facto, a igreja que sofre não só por falta de recursos, que sofre também perseguição, e que sofre também no sentido de não poder dar mais como gostaria. É evidente que uma igreja, uma diocese com possibilidade de formar sacerdotes e não os poder receber por falta de estruturas, estamos a penalizar a igreja inteira, que precisa de sacerdotes, por exemplo. E por isso, nesse sentido, o apelo que deixamos aqui de solidariedade é no sentido também de se poder ajudar nos mais diversos moldes. A ajuda financeira, que é importante, mas é aquela ajuda também que pode ser dada e que, felizmente, às vezes a resposta com voluntários, não é? E com sacerdotes experientes em diversos setores, no setor da economia, no setor da educação, da saúde, no setor da gestão financeira. Então, esta ajuda, tanto para o crescimento da igreja em África, é importante. E deve ser vista neste ângulo, nesta perspectiva da solidariedade, que é intrínseca à própria igreja. Portanto, a igreja que não vive a caridade não é igreja. Portanto, não é igreja. Portanto, eu creio que... Permita-me, eu fiz aqui uma breve referência à questão do terrorismo islâmico, de matriz islâmica. Temo, de alguma maneira, que Angola venha também, ou a região em que Angola está mais inserida, venha também, de alguma maneira, a ser atingida por este flagelo? Nós estamos preocupados, porque é um dos poucos países onde a presença islâmica é insignificante, mas onde se nota cada vez mais, não é, digamos, a presença do Islã, ou de pessoas, portanto, da religião islâmica. Portanto, se vai notando isto. Embora não sendo uma religião reconhecida no país, e, portanto, não autorizada, digamos, ao culto, mas ela existe. Não há mesquitas autorizadas, mas há algumas, não é? E, portanto, é preocupante por causa das implicações no processo, não da religião como tal, mas de outros setores que nós vemos, portanto, escolas que se abrem, crianças, portanto, angolanas que são retiradas das famílias para levá-las para os países islâmicos. Não sabemos que tipo de formação recebem, não é? Voltarão seguramente a Angola um dia. Com que sentimento, com que objetivo? Portanto, é uma preocupação. Porque Angola é um país cristão, queremos quer não, é um país de maioria cristã. E não temos nada contra outras religiões, mas temos um precaver daqueles que possam promover, evidentemente, alguma intolerância, alguma violência. Portanto, e creio que o Papa Francisco nos tem chamado a atenção a isto, para não confundirmos, portanto, a religião com o extremismo. Não é? E nós temos que nos precaver disto também. Portanto, aceitar de bom grado aqueles que, efetivamente, querem viver a sua fé de forma honesta, daqueles que se servem da religião para matar, para criar instabilidade, não é? E Angola é um país frágil nesse sentido, frágil no sentido de que as pessoas que promovem a religião islâmica, tanto venham alguns como comerciantes, não é? E
e de repente instalam-se, começam e já... Creio que há ali um movimento que quer justamente, gostaria de islamizar Angola, não é? Mas nós penso que não sei com que objetivo, mas é uma preocupação no sentido de que se possa garantir que se possa fazer a prática da religião de forma livre, evidentemente, mas que tenhamos, digamos, precaução no sentido de evitar e de ver os sinais dessa radicalização que podem vir, também, como digo, destas crianças, filhas de pais, digamos, regra geral, são os homens que casam com mulheres angolanas, que muitas vezes os filhos são retirados para fora para receber informação tanto na religião islâmica e que fora dos moldes daquilo que é o comum para, digamos assim, a criança angolana. Isto sim é preocupante. Nós estamos no ano do centenário das aparições de Fátima. O culto da Nossa Senhora de Fátima é um culto muito presente na sua diocese? A diocese em toda Angola. Portanto, a presença de Maria está bem-vinda. A devoção à Nossa Senhora está muito profunda em Angola, não é? Não há dúvida. A Nossa Senhora de Fátima é conhecidíssima também. Não é? Portanto, e mesmo não tendo havido digamos, para estas celebrações do centenário, são centenas de angolanos que virão, que estarão presentes, não é? A devoção à Maria é muito presente e não há dúvidas que estarão aqui nas celebrações muitos angolanos. Temos várias igrejas dedicadas a Nossa Senhora, não só a Senhora de Fátima, mas também há, inclusive na minha diocese, tem o Nosso Senhor do Sameiro, não é? Que é uma história particular, tanto sabe que foram muitos bracarenses para Angola, na altura, portanto, durante a colonização, tanto e muitos trabalharam por ali, muitos na construção de estradas, não é, de novas estradas e na rota Luanda, tanto Cachito, Uige, encontraram os bracarenses um monte aí, um lugar alto que eles lembravam seguramente Braga e o Senhor do Sameiro. E ali temos a igreja dedicada ao Senhor do Sameiro, que é um santuário pequeno, mas muito significativo, e que no passado os bracarenses faziam romarias, aqueles que eram originários de Braga, variam de Luanda para lá, eram tanto conhecidíssimos, não é? E, aliás, aproveito para agradecer o Sr. Arcebispo de Braga, que nos teve a gentileza de nos devolver a imagem renovada, reconstruída, não é, no Senhor do Sameiro para a diocese há alguns anos atrás. Portanto, Maria está bem presente na devoção, no coração dos angolanos. Muito bem. Uma última pergunta, que não é uma pergunta, é quase um pequeno desafio. Se pudesse falar diretamente com um benfeitor da ajuda à Igreja que sofre aqui em Portugal, o que é que lhe diria dessa necessidade que a Igreja de Angola tem da sua diocese? Como é que o convenceria, digamos assim, a colaborar diretamente com a sua diocese? Convencer é uma palavra difícil. Diríamos, apelamos à generosidade, sobretudo para a formação dos sacerdotes. Isso parte da minha própria experiência enquanto sacerdote religioso missionário, não é? Que tive a graça de ter uma madrinha, tanto alemã, que não conhecia. Havia este costume na Alemanha, creio que também aqui em Portugal, a nossa Procuradoria do Verbo Divino fazia este muito interessante com as famílias, que é, portanto, ajudar a formação de um futuro sacerdote, concreta, futuro sacerdote. E eu tive a ocasião, tanto depois da minha ordenação sacerdotal, depois da minha formação também, digamos, no regresso do Canadá, de conhecer esta senhora, que já estava nos seus 80 anos. Deve ter sido comovente. Comovente e, sobretudo, ver a sua condição. Era uma senhora pobre e que me dizia, eu conto sempre isso aos meus cristãos, cada dia punha uma moeda numa latinha, todos os dias, para a formação do futuro sacerdote. Não sabia quem era, um sacerdote, sim. E eu tive a ocasião de agradecê-la pessoalmente. E foi comovente por ver a sua generosidade
não é? Durante anos a fio. Portanto, é generosidade, a sua alegria de ver que efetivamente o seu esforço não foi em vão, não é? E creio que isto qualquer cristão pode fazer e terá seguramente retorno, não é? A alegria de ter Eu rezo pela minha madrinha todos os dias, não é? Ela já faleceu e rezo por ela, porque justamente não nos comunicamos, porque ela falava alemão, falava português, mas havia esta linguagem universal que o nosso santo São José Freinado me diz: a linguagem do amor é a linguagem que todos conhecem, entendem e percebem. E, portanto, eu diria isto aos nossos benfeitores: ajudem a formação de um sacerdote, ajudem a criação de uma comunidade paroquial, que é sempre um retorno, digamos, seguro. Porque os sacerdotes são sacerdotes para a Igreja e estarão ao serviço da Igreja no mundo inteiro, não é? Portanto, são para a Igreja. E isto sim, é um investimento que se faz, que creio que ninguém se arrependerá. O nosso apelo é este: tanto que hajam muitas madrinhas, muitos padrinhos dos futuros sacerdotes em Angola e no mundo. E agradecemos todos aqueles que forem generosos com a Igreja em Angola e a Igreja em África. Muito obrigado. Muito obrigado e bom trabalho. Muito obrigado. Foi Dom António Jaca explicar alguns dos principais desafios que se colocam à sua diocese, agradecendo toda a ajuda que tem recebido através da Fundação AIS e dando o seu próprio exemplo, ele que foi um seminarista adotado por uma benfeitora alemã. Fica aqui esse desafio também: ajuda a Fundação AIS nessa missão de apoio à Igreja que sofre, à Igreja que passa necessidades em África. O nosso programa está mesmo a chegar ao fim. Hoje, claramente, um magazine especial, todo ele focado na entrevista ao Bispo do Cachito, em Angola. Mas não vamos terminar sem escutarmos o Papa Francisco numa mensagem também focada exclusivamente em África, nas suas populações, dramas e necessidades. Mas antes de o vermos e ouvirmos, eu aproveito a presença da diretora da AIS aqui em estúdio, olá Catarina, olá, para recordar aos nossos telespectadores que a Fundação AIS tem em curso precisamente uma campanha internacional de apoio à Igreja em África. É verdade, Paulo, e um dos aspectos principais desta campanha é de facto este apoio aos seminaristas e como ouvimos aqui neste programa já o Bispo do Cachito, ele tem muitas vocações na sua diocese, não tem a forma de os acolher a todos e é aí que entra a AIS e é aí que entram os amigos e os benfeitores da AIS, que podem ajudar. E só para termos uma ideia, a Fundação AIS em África apoia anualmente 4.639 seminaristas e isto é que faz com que esta Igreja da África seja um exemplo para nós, tão viva que é, onde não há falta de vocações, e nós aqui na Europa, que temos tão poucas vocações, mas temos também esta obrigação de ajudar esta Igreja pobre e de ajudar estes jovens que não têm outra forma de poder seguir o seu caminho, como seminaristas, como sacerdotes, sem a ajuda de instituições como a AIS. E quem quiser ajudar nesta campanha, participar nesta campanha, o que é que pode fazer, o que é que deve fazer? É muito fácil, Paulo, e basta querer de facto ajudar e que o pode fazer de uma forma muito simples, ou vai através do nosso site da internet e encontra muito facilmente esta forma de ajudar através deste projeto de apoio aos seminaristas, da formação de seminaristas. Portanto, o nosso site é www.fundação-ais.pt ou então, se preferir, poderá ligar-nos para o 21 754 4000 e também aí pedir-nos mais informações sobre esta campanha de África e assim, desta forma tão fácil, poderá ajudar estes jovens a seguir o seu caminho e a sua formação como seminaristas, ou também ajudar as irmãs, ou ajudar a construção de igrejas. Portanto, tudo isto é muito fácil, basta querer, e nós temos esta obrigação, devemos ajudar esta igreja tão pobre, mas também tão rica e tão viva. Como disse há pouco, vamos agora ver uma mensagem do Santo Padre. O chamado Vídeo do Papa é uma iniciativa do Apostolado da Oração, da Companhia de Jesus, e destina-se a divulgar as intenções das orações do Papa em cada mês. No passado mês de maio, o Santo Padre falou de África. Nós vimos e ouvimos Dom António Jaca a referir alguns dos principais problemas da sua diocese e do seu país, Angola, e muitos desses problemas são comuns a quase todo o continente. O Papa Francisco, nessa mensagem, apelou ao fim das guerras fratricidas que causam tantas vítimas inocentes, mas referiu também os grandes recursos naturais dos países africanos, convidando-nos a olhar para a alegria de viver destes povos. Calcula-se que esta mensagem do Papa seja vista por cerca de 30 milhões de pessoas em 10 idiomas, incluindo o português. Vamos agora fazer crescer esse número de telespectadores vendo este vídeo do Papa.
Cuando miramos a África, vemos mucho más que sus grandes riquezas naturales. Vemos su alegría de vivir y sobre todo un motivo de esperanza en su rico patrimonio intelectual, cultural y religioso. Pero no podemos dejar de ver las guerras fratricidas que causan tantas víctimas inocentes entre las poblaciones y destruyen esas riquezas naturales y culturales. Unámonos a nuestros hermanos de ese gran continente y pidamos juntos por los cristianos de África para que den un testimonio profético de reconciliación, de justicia y paz, imitando a Jesús misericordioso. E assim, com este apelo do Papa Francisco às nossas orações e à solidariedade ativa para com os povos africanos, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo especial de verão, o magazine da Fundação AIS, aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, produziu e levou até si este programa, despeço-me com amizade e até à próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.